Então vamos dar continuidade à leitura deste livro lindo, A Revolução dos Bichos. Conforme vimos, os bichos idealistas acham que vão sobreviver muito bem sem os humanos, que os humanos só servem para aproveitar, para explorar, para comer. Então eles põem os humanos para correr e tomam conta da fazenda. E agora a notícia começa a se espalhar, incentivando mais fazendas vizinhas a tomarem a mesma atitude. Vamos ver então a continuação dessa história. Capítulo 5, página 34. Com o avançar do inverno, Molly se tornou cada vez mais problemática. Todas as manhãs ela se atrasava para o trabalho e se justificava dizendo que havia perdido hora. Também se queixava de dores misteriosas, embora seu apetite fosse excelente. Ao menor pretexto, fugia do trabalho e se dirigia ao açude, onde ficava observando o próprio reflexo na água. Mas corriam rumores sobre uma coisa mais séria. Um dia, quando Molly desfilava alegremente pelo pátio, agitando a longa cauda e mascando um raminho de feno, Clover a chamou de lado. Molly, tem uma coisa muito importante para lhe dizer. Hoje de manhã eu a vi espiando por cima da cerca que divide a fazenda dos animais da fazenda Foxwood. Vi também dos empregados do Sr. Pilkington do lado de lá. Eu estava distante, mas tenho quase certeza de que ele conversava com você, que o deixou afagar seu focinho. O que significa isso, Molly? Ele não estava lá, eu não deixei que fizesse nada, não é verdade, gritou Molly, começando a saltar e a patear o chão. Molly, olhe para mim. Você me dá sua palavra de honra de que aquele homem não estava afagando seu focinho? Não é verdade, repetiu Molly, mas sem conseguir encarar Clover. No instante seguinte, ela firmou os cascos e galopando para o campo a toda velocidade. Uma ideia ocorreu a Clover. Sem dizer nada aos demais, foi até a baia de Molly e, usando a pata, revirou a palha. Escondidos ali estavam uma pilha de torrões de açúcar e um punhado de fitas de variadas cores. 3 dias depois, Molly desapareceu. Durante semanas, nada se soube do paradeiro dela, mas depois os pombos contaram que a tinham visto do outro lado de Wellington, atrelada a uma charrete muito chique, pintada de vermelho e preto, estacionada em frente a um bar. Um homem gordo de rosto rosado, vestindo calça xadrez e polainas e parecendo ser o gerente, fazia carinho nela e lhe oferecia torrões de açúcar. A pelagem parecia recentemente tosada e havia uma fita escarlate em seu topete. Ela parecia bem contente, disseram os pombos. Nenhum dos animais jamais voltou a mencionar Molly. Em janeiro, o clima ficou absurdamente frio. A terra era como ferro e não se podia fazer nada nos campos. Muitas reuniões foram organizadas no grande celeiro e os porcos se ocuparam de planejar o trabalho para a estação seguinte. Aceitou-se que os porcos, manifestadamente mais inteligentes do que os outros animais, decidiriam todas as questões da política agrícola, apesar de suas decisões precisarem ser ratificadas por votação majoritária. Esse arranjo teria funcionado bastante bem, se não fossem as disputas entre Snowball e Napoleão. Aqueles dois discordavam em todos os pontos em que era possível haver um desacordo. Se ele sugerisse plantar cevada em uma área maior, era certo que o outro exigiria uma área maior semeada com aveia, e se um dissesse que tal ou tal campo era adequado para repolhos, o outro iria declarar que o dito campo era inútil para qualquer coisa que não fossem tubérculos. Cada um tinha os próprios seguidores e debates violentos ocorriam. Nas reuniões, Snowball com frequência conquistava a maioria por meio de seus discursos brilhantes, mas Napoleão era melhor em granjear apoio durante os intervalos, especialmente bem sucedido com as ovelhas. Fazia algum tempo que elas tinham passado a balir 4 pernas bom, 2 pernas ruim o tempo todo, e com frequência interrompiam as reuniões assim. Percebeu-se que elas eram particularmente propensas a entoar 4 pernas bom, 2 pernas ruim em momentos cruciais dos discursos de Snowball. Estudado com afinco alguns números antigos da revista Agricultura e Pecuária, encontrados na sede da fazenda. Estava cheio de planos de inovação e melhorias.
Falava com conhecimento de causa sobre duenos, silos, resíduos e havia desenvolvido um sistema complexo para que todos os animais despejassem seus excrementos diretamente nos campos, em um lugar diferente a cada dia, para poupar o trabalho do transporte até lá. Napoleão traçou o próprio sistema e resmungava entre os dentes que os planos de Snowball não dariam em nada. Parecia estar ganhando tempo. Porém, de todas as controvérsias, nenhuma foi tão grande quanto o que ocorreu a respeito do moinho. No grande pasto, não longe das edificações, havia uma pequena colina, o ponto mais alto da fazenda. Após estudar o terreno, Snowball declarou que aquele era o lugar perfeito para o moinho, que poderia acionar um dínamo e assim abastecer a fazenda de energia elétrica. Isso iluminaria as baias e os aqueceria no inverno, além de mover uma serra circular, um cortador de palha, um serrador de moinho e uma ordenhadeira elétrica. Os animais nunca tinham escutado nada desse tipo antes, pois a fazenda era antiquada, só dispunha de equipamento mais primitivo. E assombrados, enquanto Snowball invocava imagens e máquinas fantásticas que trabalhariam no lugar deles, enquanto eles passariam com toda a calma nos campos ou aprimorariam as mentes com leituras e conversas. Em poucas semanas, os planos de Snowball para o moinho estavam totalmente elaborados. Os detalhes mecânicos saíram principalmente dos 3 livros que tinham pertencido ao Sr. Jones: 1000 coisas úteis para fazer em casa, Todo homem é o próprio pedreiro, eletricidade para principiantes. Snowball usou como escritório um abrigo que antes tinha servido de incubadora e cujo piso de madeira macia era muito apropriado para receber desenhos. Ele passava horas fechado ali, com os livros mantidos abertos por uma pedra e um pedaço de giz preso entre as articulações da pata. Snowball se movia depressa de um lado para outro, desenhando linhas e soltando pequenos guinchos de excitação. Pouco a pouco, os esboços se transformaram em uma massa complicada de manivelas e rodas dentadas que cobriam metade do chão. Um resultado que os outros bichos achavam totalmente incompreensível, mas muito impressionante. Todos eles iam espiar os esboços de Snowball ao menos uma vez por dia. Até as galinhas, os patos iam, e muito precisavam se esforçar para não apagar as marcas de giz quando andavam. Só Napoleão se mantinha distante. Havia se declarado contrário ao moinho desde o início. Um dia, entretanto, chegou de modo inesperado para examinar os desenhos. Andou gravemente ao redor do abrigo, observou de perto cada detalhe dos planos e fungou de desprezo 1 ou 2 vezes. Depois ficou parado um instante, contemplando o projeto com um rabo de olho. Por fim, de repente, levantou a pata e urinou em tudo, e partiu sem dizer uma palavra. A fazenda inteira ficou profundamente dividida quanto ao assunto do moinho. Snowball não negou que aquela seria uma tarefa desafiadora. Eles precisariam carregar pedras, colina acima, para a construção dos muros. Depois teriam de produzir tecido das pás, e em seguida haveria necessidade de dínamos e cabos. Como eles seriam arranjados, Snowball não disse, mas o porco sustentava que tudo podia ser feito em 1 ano. E após isso declarou que tanto o trabalho seria poupado que os animais só precisariam trabalhar 3 dias por semana. Napoleão, por sua vez, argumentava que a maior necessidade do momento era aumentar a produção de comida, que se eles desperdiçassem tempo na construção de um moinho, acabariam morrendo de fome. Os animais se agruparam em 2 facções sob as leis: vote em Snowball pela jornada de 3 dias e vote em Napoleão por refeições garantidas. Benjamin foi o único animal que não tomou partido em nenhuma das facções. Recusava-se acreditar que a comida se tornaria mais abundante e que o moinho diminuiria o trabalho. Com moinho ou sem moinho, disse ele, a vida continuaria como sempre, ou seja, ruim. Vamos dividir esse capítulo em 2. Então, veja só. Primeiro, as ovelhas, né, que eram o fã-clube ali de Napoleão, repetiam sempre a mesma coisa. 2 patas ruim, 4 patas bom. Elas só sabiam dizer isso. Parece muito com esse pessoal que a gente vê hoje, que apoia um certo
estilo de política, eles só sabem repetir a mesma coisa, só sabem taxar os outros disso ou daquilo, né? De assassino, de fascista, ou de não sei o que, ou de não sei o que, e muitas vezes não sabem nem o significado dessas palavras. Quer dizer, são massa de manobra para causar divisão e causar revoltas, causar violência. Por outro lado, existem aqueles que apoiam o socialismo, mas só que quando o bicho começa a pegar, eles se mudam, não é assim? Daí eles mudam para onde é capitalista, onde tem conforto, onde tem dinheiro, que é o caso de Wall-E. Então é isso, conta para mim. Você consegue dar a similaridade entre a revolução dos bichos e os nossos dias atuais? Eu amo saber a sua opinião. Não se esqueça, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, né? É aqui, ó, o botãozinho à esquerda, é só você clicar e ativar o sino das notificações, tá bom?